Eu dou bom dia agora para o jornalista João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Oi, João, bom dia para você. Vou dizer bem-vindo de volta, apesar de você já estar presente aqui todos os dias, mas bem-vindo de volta no nosso quadro Janela Política. Obrigado, Nájila Fernandes. Um bom dia para você, um bom dia para o telespectador que nos acompanha aqui pelo Bom Dia News. A política nunca parou, né? Então, é realmente o momento da gente retornar a discutir de forma mais intensa o que tem acontecido nessa esfera, tanto a política partidária quanto a política administrativa. E aí, só para deixar claro que nós aqui no Sistema Um Dia continuamos adotando as medidas de prevenção, como a gente sempre fez desde o comecinho. Eu aqui no estúdio e o João Magalhães trabalhando em home office. Ele está em casa, por isso ele participa através da internet. Mas vamos começar, João, falando de política, porque 2 das 4 mensagens de empréstimo do governador Wellington Dias foram aprovadas em primeira e segunda votação através de sessão virtual na Assembleia Legislativa. Na verdade, no total, você lembra, eram 4 mensagens. 2, no caso agora, só precisam de fato ser analisadas em plenário. É isso? Isso mesmo. Os deputados estaduais, como a gente já tinha adiantado aqui, aprovaram sem maiores imprevistos para o governo, 2 pedidos de solicitação aí de empréstimo. Um junto ao Banco Regional de Brasília, de um pouco mais de 80 milhões de reais, que será destinado exclusivamente para obras de recuperação de estradas, né, de asfalto, recuperação asfáltica em trechos de estradas aqui do Piauí. Uma outra operação também, que foi aprovada ontem, é uma que é mais voltada aí para a questão da agricultura. Ela foi aprovada também sem maiores imprevistos para o governo. Ficam faltando ainda ter a sua redação finalizada, a maior delas, que é de R$1 bilhão, junto ao Banco do Brasil, onde 700 milhões vão ser destinados aí para a área da infraestrutura, mobilidade e outras obras, 150 milhões para a segurança pública e 150 milhões para a saúde, assim como também uma outra operação de crédito junto a um banco internacional, de pouco mais de 100 milhões aí de dólares. Então, 2 operações que o governo pediu já foram aprovadas e faltam ainda 2 serem analisadas pelo plenário da Casa, mas, seguindo o julgo que a gente tinha falado aqui, o governo não deve encontrar imprevistos, tendo em vista a sua ampla maioria na Assembleia Legislativa. Bom, João, agora vamos falar mais especificamente de Brasília, porque também foi aprovado, na verdade foi para votação em segundo turno na Câmara dos Deputados, o auxílio para os estados e os municípios. E o senador Eumano Ferrer, ele defendia essa divisão, digamos, meio a meio, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ouvir o que diz o senador Eumano Ferrer. Um processo de ajuda ao enfrentamento do coronavírus nos estados e dos municípios, que traduziu, de uma forma geral, em recursos 60 bilhões de reais e mais outros 60 e poucos bilhões através de suspensão de pagamento da dívida e outras medidas, outros compromissos de estados e municípios. Inicialmente, era o que nós defendíamos, eu e outros senadores, que fosse dividido os 50 bilhões, 50% para os estados, ou seja, 25 bilhões para os estados e 25 bilhões para os municípios. Mas durante a sessão deliberativa remota, houve um entendimento entre alguns partidos e algumas lideranças em que se estabeleceu e ficou definido que 60%, ou seja, 30 bilhões, seriam destinados aos estados e 20 bilhões aos municípios, quando nós defendíamos metade e metade. Ou seja, onde é que o problema está mais grave? É exatamente nas cidades maiores. Todos os casos graves e até de média complexidade ou alta complexidade vêm para Teresina. Isso é um processo histórico. Ou seja, eu fui prefeito de Teresina. Teresina gasta hoje, talvez esteja gastando, de cada R$100,
R$ 40 com a saúde. Não só atende ao interior do Piauí, todo o estado, como parte do Maranhão, parte do sul do Pará e de outros estados. Mas enfim, João, como ficou dividido? Essa divisão, ela vai realmente, digamos, dar um fôlego a mais para os municípios e para os estados que estão precisando nesse momento? Nájila, é importante a gente explicar o seguinte: estados e pequenos municípios não veem muito problema no projeto da forma como ele foi aprovado. Aqui no Piauí, por exemplo, o estado deve receber um pouco mais de 500 milhões de reais. Esse dinheiro é para compensar, vamos lembrar, a perda com a arrecadação, né, que o estado vai ter durante esse período, até setembro, outubro. Esse dinheiro não compensa de forma integral, ou seja, não é 100% do que o estado poderia arrecadar. No entanto, ele minimiza de forma bem significativa o prejuízo do governo do estado. Os pequenos municípios, eles também estão recebendo uma parcela significativa desse recurso, que varia de acordo com a população e também com outros critérios adotados. Então, os municípios não vão receber recursos de forma igualitária, pelo contrário, cada município vai receber lá uma parcela, porque tem alguns critérios que divergem de município para município. A grande queixa, realmente, como o senador falou, é dos grandes municípios, é de Teresina, é de outras capitais, de cidades que possuem mais de 300, 400 mil habitantes. Por quê? Porque esses municípios, normalmente, eles já possuem gastos muito grandes com a sua estrutura de saúde, porque atendem também população de outros municípios. É o caso de Teresina, onde a gente sabe que a própria rede municipal de saúde atende pacientes de toda uma região aqui do Piauí, de parte do Maranhão. Portanto, esse dinheiro que foi levado aos estados, ele foi tirado, vamos dizer assim, das grandes prefeituras, das prefeituras de grandes municípios. Daí, então, a insatisfação, principalmente da Frente Nacional de Prefeitos, que é a instituição que representa os grandes municípios. Por esse exato motivo, eles entendem que vão sair prejudicados, porque como são municípios que atendem população de outras cidades, eles deveriam ter acesso a mais recursos do que o que está destinado num projeto aprovado lá pelo Senado. Bom, João, olha, eu acredito que você inclusive ouviu a gente comentando ontem aqui no Bom Dia News, eu e Maiara Martins, porque o prefeito de Teresina, Firmino Filho, ele foi vítima nesse final de semana de fake news e ele abriu um inquérito policial para investigação. E aí a gente vai mostrar agora a fala do representante do prefeito Firmino Filho, o advogado Carlos Yuri de Moraes. Ele fala inclusive sobre as punições que os responsáveis por essa fake news podem sofrer. Nesse final de semana, vários grupos de WhatsApp receberam o que parecia ser um diálogo entre o prefeito Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira, né? Obviamente, esses diálogos são falsos, eles são negados pelas pessoas, dá para ver claramente que foi uma montagem até grosseira, eu diria, e por causa disso ficou caracterizada a ocorrência de fake news, né? Foi criado um diálogo inexistente, foi atribuído o conteúdo do diálogo a duas figuras públicas e no conteúdo desse diálogo foram citadas várias questões que configuram calúnia, injúria e difamação, né? Então, na manhã desta terça-feira, dia 5, nós protocolamos uma representação junto à Delegacia de Crimes Cibernéticos para apurar a autoria de quem efetivamente elaborou e circulou, né? Embora não haja a tipificação desse crime a nível geral, é possível enquadrar como calúnia, injúria ou difamação, dependendo do que o delegado apurar, e também na seara eleitoral a possibilidade de se classificar como crime eleitoral, né? Mas essa questão vai ficar agora a cargo das autoridades, que vão fazer as investigações, possivelmente encontrar os autores dessas fake news, e aí partir para a punição.
Aí, João, quem nunca foi vítima de uma fake news, atire a primeira pedra, hein? Mas eu acho que nessa situação, quando a gente fala de assuntos mais sérios, principalmente em um momento como esse de pandemia, em que o mundo inteiro sofre na tentativa de buscar alternativas para minimizar a dor das pessoas, principalmente de quem perdeu um amigo ou um ente querido, enfim... Aí vem aquelas pessoas de má fé, agem como agem, principalmente quando se envolve política, tentam tirar um proveito. Mas, enfim, o advogado deixou bem claro que existe lei, não é? Existe lei e quem se sente atingido, prejudicado, vai atrás e consegue a punição para essas pessoas. Isso mesmo, é aquela história. Os crimes de hoje, eles são diferentes, a sua forma é diferente do que ocorria há vários anos atrás. Então, agora, com a tecnologia, apareceu aí esse novo termo, fake news, que, como você bem falou, são inúmeras as pessoas, as empresas, as instituições, os gestores que são vítimas desse novo tipo de crime. Então, a legislação também precisa acompanhar essa mudança, essa evolução, e em relação à fake news, ela até que tem avançado. Então, a defesa aí, comandada pelo advogado Carlos Yuri, está correta em acionar a justiça. Afinal de contas, as fake news elas têm causado prejuízos significativos à população, às instituições. Agora, nessa pandemia, a gente tem observado que realmente as fake news podem matar as pessoas, porque realmente, à medida que você prolifera uma informação falsa, seja relacionada a um medicamento, seja relacionada ao tratamento da doença, enfim, seja relacionado à estrutura da rede de atenção na saúde, tudo isso causa prejuízos, desinforma a população, deixa a população insegura. Então, obviamente que isso é um crime e precisa ser combatido. A gente espera que a punição, inclusive, seja exemplar, para que as outras pessoas observem que realmente a internet não é terra sem lei, que quem comete um crime na internet pode ser encontrado e vai ser punido de acordo com o crime que cometeu. Afinal de contas, a gente, principalmente nos últimos 2, 3 anos, temos observado que a fake news se prolifera cada vez mais. É claro, tem uma parcela da sociedade que compartilha informações falsas, porque às vezes nem sabe diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, compartilha sem querer prejudicar ninguém, mas existe pessoas que faz disso praticamente a sua profissão, que elabora fake news de forma bem trabalhada, utilizando recursos do jornalismo, como a gente observa sempre, utilizando recursos da informática, para deixar a mentira assim esteticamente bonita e dar uma certa credibilidade, né, para a notícia falsa. Então, a gente espera realmente que a punição seja exemplar, para que a gente tenha aí num prazo, principalmente nesse ano que é ano eleitoral, o mínimo de prejuízo possível por conta das fake news. O nosso tempo também já está super estourado, mas hoje a Câmara Municipal de Teresina retoma em plenário as suas sessões de forma presencial. Claro que com algumas restrições, inclusive para os vereadores que já têm uma idade que se enquadra aí no grupo de risco e outras medidas também adotadas, mas hoje cedinho, quem chegou lá na Câmara Municipal foi o vereador Ítalo Barros. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos conferir. Hoje é 6 de maio de 2020, aproximadamente 5h30 da manhã, estou na Câmara Municipal de Teresina. Nós, vereadores, continuamos trabalhando de uma forma online nas sessões e hoje recomeça as sessões presenciais. Estou gravando esse vídeo para falar para todos vocês que irei continuar trabalhando intensamente como vereador pela melhoria da população, para uma conscientização da população, e vou fazer o meu papel na medida do possível com excelência para tentar proporcionar ao teresinense um bom futuro, um novo recomeço, como todos nós esperamos. É um momento de reflexão, um momento de conscientização por tudo que tem acontecido, por tudo que está acontecendo, por tudo que pode acontecer ao nosso município. E eu espero que em breve tudo isso passe bem rápido. Estou fazendo o meu papel e conto com vocês. Aguardo sugestões, dicas de projetos de lei para melhoria do município nesse quesito
em relação ao que nós estamos vivendo hoje e também projetos de lei que melhorem a vida do cidadão para uma recuperação disso tudo que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos os amigos, muito obrigado a toda a população teresinense. Estou e estarei sempre às ordens do povo. Bom, João, o vereador que chegou cedinho, como eu disse, 5h30, 5h40, já lá na Câmara Municipal. E a exemplo da vereadora Graça Amorim, o Ítalo Barros, ele não concorda também com esse retorno das atividades de forma presencial lá na casa, pelo menos não nesse período. É porque aquela história, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Prefeitura de Teresina, o Governo do Estado, enfim, todas aquelas instituições mais próximas da gente e também as internacionais, elas estão dizendo que o momento ainda, principalmente aqui no Brasil, não é de forma alguma de você diminuir a questão do isolamento social, de você furar a quarentena. A presidência da Câmara Municipal, através do vereador Jeová Alencar, argumenta que essa sessão presencial vai ocorrer apenas uma vez por semana e que presencialmente os debates ficam mais, vamos dizer, tecnicamente em um nível mais alto, principalmente porque vai começar a debater assuntos bem importantes, como a questão de empréstimos, enfim, e outras pautas importantes na pauta aí da Câmara Municipal, mas com certeza, pelo que a gente tem acompanhado, inclusive pelo aumento significativo de mais casos do novo coronavírus no Piauí e em Teresina, que a gente tem registrado nesses últimos dias, a impressão que se tem e a orientação é a de que realmente não é o momento ideal para a gente começar a dar fim no isolamento social. Até porque a Câmara Municipal, como instituição, precisa dar exemplo, né? E a gente tem visto a Prefeitura de Teresina, enfim, e todos os outros órgãos orientando a população a ficar em casa, à medida em que a Câmara não faz isso, pelo contrário, que ela marca uma sessão presencial, ela está indo aí em caminho contrário às orientações sanitárias do momento. Ok, João, muito obrigado por sua participação. Amanhã você retorna dentro do Bom Dia News no quadro Janela Política. Obrigada, João. Até amanhã.